ser paulista não fica... Calma aí, espera o Zé fechar o Snapchat aqui. Pô, gostoso. Ah, Zé, caralho. Enquanto isso... Não, mas é gostoso. Quem que é? Rapaz, e seu boi? Ela é delícia, né? Caralho. Beleza. Vai lá, Zé. Beleza. Valeu. Vai, Corinthians. Começa agora, Curva de Rio Podcast. Olá, tranqueiras! Eu sou Rafael Almeida e hoje aqui à minha direita, José Filho. Fala, galera, tudo bem? Como assim direita? Você tá maluco, velho? Eu já disse que eu não defino posição política nesse país. Eu não sou direita, muito menos esquerda. Então você é da Folha? Não, a Folha não presta. Não que o Estadão preste, mas a Folha também não presta. Sua voz fininha, Kaique Xavier. Fala, mais um programa triste em que o Rafael vai ser o host. Vacilando, caralho. Estou exercendo a minha função de raiz, o que eu nasci pra fazer. Há controvérsia. E lá da puta que pariu de Curitiba, dizendo que não tem posicionamento político nenhum, Matheus Mantoan. Boa noite a todos, jornalismo é uma merda. É só isso, cara. Por mim é o programa aqui, tá ligado? A gente já perdeu o ouvinte evangélico, judeu e outros. Agora vamos foder com o jornalismo também. Ah, mas jornalista não ouve podcast, eles acham que é uma mídia menor, cara. Tem jornalista que comenta filme sem assistir filme, não é mesmo, então, Rafael? Verdade. Porra, de fato, eles vão colocar isso na pauta, que é uma boa ideia, cara. Eu não tinha pensado nesse ponto também, que não deixa de ser jornalismo, né? E hoje iremos falar sobre essa profissão linda, digna, que só tá aí pra informar as pessoas e não faz nenhum tipo de manipulação de forma alguma. O jornalismo. Solta a música, Matheus. A nova visão o microfone, meu megafone passando de mano pra estéreo a sua compreensão. Na real, discutir sobre o fim da violência é quase que total. Perda de tempo, paliativo. Nem o sujeito mais socialmente ativo irá conseguir mudanças minimamente palpáveis. Praticamente apenas praticará o esporte mais popular da humanidade. Jogar. Você quer que eu te fale que já desceu ou você entende que não precisa falar nada? Eu tava procurando de quanto que eu parti. Eu bebi bastante cerveja, hoje tô meio tonto, cara. Foi mal. Hoje. Ai, Kaique, minha vozinha de veludo. O que é jornalismo pra você, minha flor? Olha, pra mim eu não sei, mas pra pauta é o processo de comunicação de um assunto em razão de um meio qualquer, como a televisão, jornais ou rádio. Ele, então, pode ser concluído como um processo de entrevista entre o profissional e o entrevistado, com um objetivo resumido e claro, da forma que não leve tempo, tá bom, e explique de forma objetiva aos ouvintes ou aos leitores. Quem escreveu essa merda, desculpa? Wikipédia? Com todo respeito, quem escreveu essa merda? A cara de Wikipédia é isso. Mas é isso aí mesmo, cara. Jornalista não enche linguiça em nada. Eu nunca vi isso acontecer, velho. E desde quando jornalismo é só quando processo de entrevista, cara? Tipo, como assim? Tem que ter um entrevistado sempre? Tipo, se você fizer notícia sobre o morto, fudeu, né? Não tem jeito. Não, Tem que entrevistar o Jô Soares, o Chico Anísio, Costinha. Jô Soares não morreu ainda não, cara. Mas eu não estabeleci esse padrão, só falei humorista só, cara. Tá. É sério, tipo, que definição de merda é essa? Vocês realmente acham que o jornalismo é isso? Não, eu só reproduzi o que tava escrito na pauta, cara. Não foi eu que montei. Ah, mas tava na Wikipédia. Wikipédia tá na internet. Se tá na Wikipédia é verdade. Pelo jeito, jornalismo virou isso, realmente. Cara, não precisa nem de diploma mais pra ser jornalista. A Wikipédia já tá. Olha. Mas sejamos sinceros, né? Pra escrever o que escreve, da maneira como escreve, diploma é perda de tempo. Eu admito que eu coloquei isso na pauta pra levantar um pouco a bola, porque a questão de não ter diploma, eu até respeito, cara, porque a maioria das profissões não precisa de diploma. Eles só são sinceros. Tipo, ok, realmente não precisamos, é a vida, valeu. Vamos lá, fazer o quê? O Zé sussurrou alguma coisa. É muito estranho gravar com a pessoa do lado, que normalmente a gente se manda mensagem. O Zé sussurrou alguma coisa pra mim, não sei o que é. Desculpa a interrupção. Enfim, a gente já falou aí que jornalista não tem mais diploma. O Matheus já cantou a bola aí que ele é a favor, não precisa de diploma. É isso mesmo, Matheus? Concordo, cara. Acho que não tem necessidade de um diploma mesmo. Tipo, pra quê? Vamos ser sinceros, pra quê? Não só jornalismo, sem entrar em detalhes, mas tipo, na profissão dos quatro aqui, ninguém precisa de diploma de fato, por exemplo. Economista não precisa de diploma? O Zé não trabalha com economia, cara.
Ele só estuda economia. O Zé tá na segunda faculdade e não precisa de diploma pra fazer o trabalho dele. Não, agora eu preciso. Não, eu só preciso estar cursando. Não, nem vem. Tu fez marketing, começou economia, tá fazendo ADM e trabalha com TI. Vai tomar no cu, cara. E aspirei em química, né, também. Aspirei em química, fica mal, né? Aspirei em química. O Maradona também. Pra ser jogador de futebol precisa de diploma, Matheus? É disso que eu tô falando, cara. E aí o puto que vai ler notícia de um jornal americano, traduzir e falar que foi ele que escreveu, precisa de diploma agora? Hoje em dia, eles até excluíram a profissão de representante internacional, né, velho? Não tem mais isso. Sim, realmente não precisa, vamos combinar, né? Eles vão lá, pegam uma notícia internacional, traduz e foda-se, né, velho? Na verdade, isso é um ponto que eu acho que está mais na frente na pauta, que é... Não tá, engano meu. Vamos citar que, tipo... E a gente criticando jornalistas, olha aí. Olha, ninguém falou que só pra ser podcaster. Oh, mas... Vamos criticar quem elabora a pauta, então. A pauta do Rafael, hein? Enfim, hoje em dia a gente tem, por exemplo, um monte de blog de jornalismo, entre aspas, bosta, que só traduz notícia. É raro você ter um blog que realmente estuda e faz notícias aqui. Ah, mas a galera do blog não estuda, cara. Eles simplesmente escrevem e ponto final. É difícil você ter um blog assim com alguém que estuda e escreve algo coerente. Na verdade, o blog é essa bagunça, né? Eu acho que afirmar isso é perigoso, cara, porque não tem como comprovar se a pessoa estuda ou não, cara. Ela escreve o que ela acha. Eu não falei. Se ela estudou ou não. Calma. Tem como a gente saber, cara. A questão é que você sabe quando o texto foi literalmente copiado e traduzido para contexto original. É disso que eu tô falando. Tem uma porrada de blog por aí que só copia texto mudando uma outra palavra para falar que foi dele e no fim das contas não produziu nada. Vamos dar nome aos bois, Matheus? Eu posso falar de um que não faz isso? É melhor, cara. Por exemplo, o blog Meio Beat, não sei se vocês conhecem, ele é os textos dele são muito bons. Eu imagino que sejam originais, pelo menos. Eles colocam referência e tal, mas funciona. Já tem os outros blogs meio bosta aí no meio, que simplesmente você pega os textos que estão lá, traduzidos, sabe? Coloca a referência, mas não acrescenta nada. E aí, o que aconteceu? Cadê o trabalho do jornalista nesse meio tempo? Tradutor. Pois é. Por isso que o jornalista tem que falar inglês hoje em dia. Porque é isso que ele vai fazer. E tem Google Translator agora, cara. Pra que isso? Realmente fica muito bom, né? Você vai só revisando o que tá errado e vai corrigindo as concordâncias. Fechou. Tá bom. Então, mas assim, você acha que o jornalismo, por exemplo, não serve? O jornalismo, eu digo a faculdade de jornalismo, tá? De comunicação, não serve pra deixar o cara mais articulado, dar mais credibilidade pra forma que o cara fala, por exemplo? Cara, depende, né? Isso pra qualquer faculdade, pra qualquer curso. Não é necessariamente porque a pessoa fez a faculdade que ela vai saber falar melhor, expressar melhor sua opinião ou entender de fato o assunto. No mínimo ela já vai ter mais prática, né, Kaique? Então, mas não aí, necessariamente, Kaique, cara, se você leva a faculdade de qualquer maneira, de qualquer forma, um foda-se bem grande, não adiantou nada aquele tempo que você ficou lá, cara. Então, Kaique, mas isso não é só em jornalismo, tá? Em qualquer faculdade. Foi o que eu falei, você não se destaca e você não vira nada. E tem outro ponto também, cara. Foi o que eu falei. Essa questão aí que você fala, tudo depende. Eu acho que não depende não, porque é o seguinte, o cara que escreve de esportes, o cara só vive isso, velho. O cara que escreve de economia é só isso. Tá ligado? Não é igual, por exemplo, eu, você, o Rafa ou o próprio Matheus opinar sobre um assunto. A gente opina sobre o que a gente lê, mas a gente não tem um foco direcionado. Os caras só opinam sobre isso. Então, quando você fala que depende, velho, desculpa, mas eu discordo de você. Ele tem que posicionar e ponto final. Mas, cara, você falou a mesma coisa que eu falei. Eu falei que depende. Não. Não é necessariamente o fato do cara fazer a faculdade de jornalismo que ele vai ser o melhor jornalista. Não é o fato de eu fazer economia como eu faço, que eu vou ser o melhor economista do que vocês. Não quer dizer nada disso. Não é pelo fato de eu entrar na faculdade, sair com a porra do diploma, etc, que eu vou ser melhor em qualquer... no que eu estudei do que a outra pessoa que estudou em casa de fato, se eu levei a faculdade de qualquer forma, cara. A gente já discutiu isso N vezes. Eu acho que o ponto é que o estudo independe de faculdade. O cara estudar pra ser um bom jornalista de esporte, ele pode passar o dia inteiro lendo notícias e se aprimorando pra ver como os outros escrevem, pra criar sua escrita e entender do meio em si, pode ser muito melhor do que um cara que tá se formando aí. O Zé mesmo faz TI, e às vezes ele sabe mais de TI
faz TI não, trabalha com TI, e às vezes ele sabe mais de TI de um cara que faz faculdade ou já se formou, cara, porque o cara não tava nem aí. Não é necessariamente o diploma, o curso, etc, que vai definir se o cara é bom naquilo ou não. Ah, mas ele sabe como crivo, talvez, não? Não. O diploma, acho que às vezes é essencial. Essencial, calma aí, né? O jornalismo entra naquele meio que não. Junto com TI, junto com a maioria das atividades de escritório que existem, são questões que a experiência e o estudo próprio vale muito mais. Claro, talvez o mercado reconheça o diploma como algo diferencial, mas na prática não acho que seja. Mas por que não? Hoje em dia, por que é encarado dessa maneira? Qual que é a opinião de vocês quanto a isso? Não entendi sua pergunta, Zé. Você acha por que parou de ser necessário? Basicamente, eu sei que não tá na pauta, mas surgiu agora um site. Por que não é mais necessário? O que mudou? Bom, a razão no processo? Por ter sido, eu não sei qual foi a razão de fato que escolheram, não precisa mais, eu não sei. Não depende da pessoa ser um bom profissional ou entender de fato jornalismo, economia, etc, a faculdade. Agora, não ter jornalismo não ter um diploma no jornalismo, eu acho sacanagem, de fato. O cara ser jornalista e não ter diploma, você disse? Isso, é que nem uma jornalista, cara, quando teve essa decisão, saiu uma opinião dela na Globo, ela falou, cara, eu estudei pra caralho, etc, você não exigir isso na profissão, eu acho zoado, mas eu não acho que só porque o cara tenha o diploma que ele seja um bom profissional, entendeu? Eu não acho zoado não, eu acho muito bom, na verdade, cara, e assim, eu acho, o motivo pelo qual eu acho que mudou foi pela quantidade de jornalistas que devem ter começado sem diploma e só devem ter feito uma faculdade depois pra poder, de fato, ter o documento. Porque você para pra ver, por exemplo, eu ouço muito a CBN, aí de São Paulo ainda, e eu já vi uma entrevista com o Milton Jung, em que ele fala que quando ele começou o jornalismo, o pessoal começava como office boy, e ia olhando, ia dando ideia pras pessoas lá dentro, e ia crescendo lá dentro do próprio rádio. Você começou aqui trabalhando porque você estava no meio, aí depois que você já estava ganhando dinheiro, tipo como assistente de radialista, falando, pô, você precisa aí do curso técnico de radialista pra poder começar a trabalhar de fato, né? Aí investiam nesse cara que já tava lá dentro pra poder pegar o diploma, sendo que na prática, se bem que radialista ainda tem umas técnicas importantes, mas estende pro campo jornalismo mais geral. Tá, mas aí eu coloco um ponto pra você, pra nós, na verdade. Porra, a velocidade da informação hoje em dia você tem informação no seu celular, tem informação no ônibus, no trem, no caralho A4. Você acha que o cara começou office boy, se ele não estudar, ele vai estar preparado pra poder condensar tudo isso e direcionar a informação da maneira correta? E coloca um adendo no que Zé disse também. Beleza, para um radialista, talvez um cara que fale, que ele vai dar a opinião dele, uma coisa às vezes ao vivo, né? Pode até ser, mas você imagina um cara que tem que escrever, um cara que tem que ter um conhecimento mais técnico, porque escrever, no fundo, ainda é técnica, né? Muitas vezes... Falar também, é a mesma coisa. Menos do que escrever, né, Matheus? Não, de maneira nenhuma. Se você falar com veemência, você fala muito bem, cara. Você acha que é fácil falar com veemência? É prática, né, cara? Isso é mais um dom do que, de fato, uma técnica que você desenvolve. Tá louco, cara. Tá louco. Você acha que tem curso de locução por quê? Aí você vai indicar né? Outro cara, mas você pega um cara, tipo, vamos citar um cara super gente boa, um Silas Malafaia da vida, aquele cara me convence do que ele fala, mesmo sabendo que é mentira. Tá bom, então no caso dele foi experiência, vale também. E escrita é a mesma coisa. Experiência... Mas ele não fez nenhum curso? Ele é psicólogo. Porra! Aí fodeu, né? Aí tem mais um ponto a mais. O cara já usa, com todo respeito, sem crítica nenhuma, o cara já usa uma imagem forte, universalmente, pra influenciar as pessoas. O cara é psicólogo, velho. Universalmente não, assembleia, tá? Eu vi essa piada vindo também. Foi a brecha, né, pra piada. O cara tá utilizando em dobro, tá ligado? Jesus e psicologia pra manipular as pessoas, mas enfim. Sim, se o ponto é justamente só pra, sei lá, meio corrigir, eu não acho que texto seja mais técnico que voz ou nada. Eu acho que no caso do tanto radialista quanto o jornalista escrito, não tem diferença, cara, desculpa. Não tem. Então, porque cara, é o seguinte, você começa a ler um texto, cara, na boa. Se o texto não estiver bem escrito, se não tiver uma técnica pra te prender, você pula, velho, porque a gente não tem mais paciência. Eu falo por experiência própria. Às vezes eu pego um site pra ler notícia, eu vou me atentando só ao que tá em destaque. Eu não clico na notícia pra ler o que tá em destaque, pô, você já tem uma noção do que aconteceu. Óbvio, tranqueira é baseado então, cara, nisso. Mas a gente tá considerando estudar como ter feito faculdade, porque você falou algo que
Não, aí são duas coisas diferentes, cara. Exato, hoje em dia, até pela maneira como o ensino é direcionado no país, você não precisa estudar pra você ter um diploma. Você precisa. Se você estuda em faculdade pública, você tem que entregar seus créditos. Se você estuda em escola particular, você tem que manter a sua mensalidade em dia, ponto. Você não precisa estudar pra ter o diploma, é diferente. Sim. Só que aí a gente vai entrar num outro mérito que talvez a gente não consiga terminar esse podcast hoje, entendeu? Se a gente for migrar pra esse lado. É porque você falou algo no sentido, tipo, o cara pra escrever bem, te convencer, etc, ele precisa ter estudado. Cara, ele precisa sim ter estudado. A questão é que eu volto, é a questão do diploma. Sim. Ele precisa ter estudado, ele pode ter estudado em casa, mas ele não precisa necessariamente do diploma. E eu repito, pra qualquer profissão. Qualquer profissão. Calma, se for fazer uma cirurgia no coração, não é pra... Com raras exceções. Você não confiaria num cirurgião que falou, olha, eu estudei tudo em casa, mas eu vou operar seu coração de boa. Beleza, esse ponto tá claro. Agora a questão é separar realmente estudo. Estudo não é aquela coisa de você sentar numa mesa e olhar pro professor no quadro. Isso é muito retrógrado. Estudo vai desde você trabalhar prestando atenção com você ler. Vamos dar um exemplo que é um pouco longe da história, mas pra trazer pra gente. Cinema. O Tarantino nunca frequentou escola de cinema nenhuma. Quando perguntaram pra ele como ele aprendeu, ele falou, eu via filme. Ele tava na locadora e viu uma porrada de filme. O estudo dele foi esse. Exatamente, cara, eu ia falar justamente esse exemplo, não do Tarantino, mas o do cinema. Aqui mesmo a gente dá opinião sobre cinema, vocês muito mais, porque vocês viram muito mais filmes, e tem capacidade pra escrever um texto sobre uma crítica do cinema. E não, vocês nunca estudaram cinema na vida. Mas na prática, vocês já viram diversos filmes e tem uma capacidade pra fazer sobre isso, cara. Mas não tem a porra de um diploma. Agora isso não desqualifica vocês. Agora o Rafael vai ser um pouco chato, mas, por exemplo, como eu sempre falo, o crítico de cinema em geral não tem de porra nenhuma, o cara estudou pra aquilo. Então você acaba perdendo muita referência. A gente tem a questão também de que cinema não é uma ciência, é uma arte, né? Blá, 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 blá. Se fosse jornalismo também não, cara. Não, peraí. Jornalismo, eu não sei, jornalismo seria uma forma... Não é. Não sei. Não, eu acho que essa discussão é inválida. Acho que você querer diferenciar cinema e arte é ridículo, cara, desculpa. Você não tem referência pra definir o que é um e o outro, ninguém tem. Porque economia é arte. Economia, na verdade, é estatística, né, cara? Jornalismo é arte, como o Cid Moreira tá falando. Aí sim é uma arte de verdade. Ciências humanas e blá, ciências sociais e blá, e blá, 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 blá. Enfim, segue aí. Vamos tentar deixar em aberto a questão do diploma, porque não tem como a gente pegar a conclusão disso, eu imagino, né? Mas aí, galera, que ouvir, a gente quer que vocês realmente postem a opinião de vocês sobre esse assunto, que dessa polêmica é importante que vocês falem com a gente também. Exatamente. Você acha que deve ou não ter diploma, jornalista? Não deve, né? Deve, mas beleza, pode opinar. Quem que decidiu isso? Quem decidiu que deve, cara? Ai, o Rafael ia ser um bom jornalista imparcial, né? Eu não sou nem um pouco imparcial, cara. Enxugando gelo, sua realidade se cura por um fiapo de cabelo. Apego pelo tempo, melhor não tê-lo. Segurá-lo, não quero. Aproveitando que o Kaique falou sobre imparcialidade, o jornalismo, bom, que ele não é imparcial, a gente já sabe, né? Mas vocês acham que ele deve ser imparcial? Vocês acham que... Cara, eu acho que é uma coisa assim, a galera pede a imparcialidade, mas nunca foi. Aliás, nunca muito grande. Mas os últimos 40 anos, que é a base que a gente tem de estudo, é a referência que a gente utiliza, nunca foi. Assim, esse período todo. Então eu acho que assim... Ser, cara, muitas vezes eu acho que não tem nem como ser imparcial. Porque é a opinião do cara também. Eu acho que imparcialidade não existe. Tem os fatos, mas também tem a opinião do cara. Eu acho que assim, se você quer ter uma opinião que é mais imparcial, você não pode se prender só numa fonte. Você tem que pesquisar um pouco mais sobre um determinado assunto. Mas no texto, serão na matéria... Sim, mas no texto, cara, tem um pouco do sentimento do cara. Claro. O cara estudou, ele tem um ponto de vista do país, do mundo. E por mais que ele tente ser imparcial, ele tem um ponto de vista muito bem definido nisso aí. Sim. Então, eu acho que
Sempre vai ser assim. Alguém mais tem dúvida realmente? É que eu já vejo muita gente reclamando, o Rafael já reclamou isso na minha frente, de que jornalismo deveria ser algo imparcial. E tipo, eu sempre acho ridículo essa parada, que não existe parcialidade. Cara, é que assim, a palavra deve ser, de fato, ele deveria ser informativo, né? Não estudei jornalismo para saber tudo isso. Eu entendo que sim, ele deveria só informar. Agora, se ele é, de fato, se tem como ser, cara, é impossível. Um ser humano com as suas convicções, com as suas ideologias, escrever uma notícia, cara. Ela vai escrever alguma frase, vai puxar a sardinha pra algum lado de qualquer maneira, cara. De qualquer maneira. O problema maior, Matheus, eu nem acho também que o jornalismo tenha que ser imparcial. Eu acho que uma pessoa, quando ela fala de política, ela tem uma posição da mente política, ela vai se posicionar de alguma forma. Quando ela fala de futebol, então, nem se fala, né? Se o cara for de São Paulo e for comentar do futebol paulista, fodeu, né? Mas a gente pega, depende, por exemplo, né? eu já vou começar a dar nomes aqui, tá? Vou falar da revista Veja, por exemplo, que se diz uma mídia imparcial, que se declara, se você pegar o edital da revista Veja, você vai ver que eles vão falar que o dever deles é informar, e é nitidamente uma coisa mais voltada à direita. Eu sei que você não acredita nesses termos direita e esquerda, Matheus, mas é uma coisa mais voltada para o capitalismo, mais neoliberal. Ô, gente, deixa eu só perguntar antes. A gente vai mesmo citar nomes, apontar dedo na cara, etc? Nesse caso, acho que não tem problema muito grande, é tranquilo. Não tá falando mal. Tem certeza? Sim, a gente tá apontando pontos. E beleza, Rafa, eu até entendo esse ponto. Só que aí vamos lembrar que quando a gente começa a citar nomes, automaticamente as coisas se confundem. Quando eu fui revisar a pauta que tu escreveu aqui, eu coloquei uma observação aí embaixo. Imparcialidade ou parcialidade não significa partidarismo. No caso que você está falando da Veja, da Casa Capital, etc., você está falando de coisas partidárias. E não parciais ou imparciais. A questão é essa. Eu nem acho ambas partidárias, sabe? A Carta Capital, ela critica muito o PT, a gente vê a revista Veja criticando o PSDB, às vezes, né? Hoje em dia não mais porque é oposição. Mas eles são posicionados, um à esquerda e outro à direita. Fala, Kaique. Pra quem não entendeu, qual que é a diferença, então, de partidarismo e imparcialidade? Ou parcialidade? Muitas vezes pode a pessoa achar que é a mesma coisa. Sim, é que, por exemplo, imparcialidade ou parcialidade é a questão de você... Por exemplo, um texto utópico que não existe, parcial, seria você colocar alguma coisa sem nenhum tipo de opinião, você apontar simplesmente os fatos sem direcionamento. Tá bom, pode ter um texto parcial, por exemplo, o meu celular caiu no chão. Eu estou apontando um fato, o meu celular caiu no chão. Caralho, você derrubou o celular, você jogou ele no chão. Esse é o ponto. Você ainda pode pegar nisso e alterar ou remexer de alguma maneira para que não funcione. Por exemplo, eu poderia falar, por exemplo, a gravidade levou meu celular até o chão. Eu poderia falar, eu sou um desastrado, derrubei meu celular no chão. Ou mesmo você atirou seu celular no chão. Sim, exatamente. Eu tô falando várias versões diferentes do mesmo fato. Então nenhum deles é de fato... o copo, né? O copo tá meio cheio ou meio vazio. Ninguém vai falar, o copo está com 50% de sua capacidade alcançada, né? E se falar, ele também vai estar sendo parcial de alguma maneira, cara, entende? Basicamente, isso seria a questão de parcialidade e parcialidade. Quando você fala de partidarismo, é igual o clubismo de vocês falando no futebol, cara. Falando em clubismo, sempre bom lembrar, né, que a gente tem que uma mídia jovem. Lá vem. Kaique, o Zé torce pra que time, cara? Palmeiras. Pegou leve agora, Kaique. Enfim, é só pela piada mesmo, desculpa. Ainda bem, a piada ainda. Se você ouvisse o podcast, você entenderia. Né? Não tem piada. Não concordo. Continua entendendo. Tá vendo? Ele tá fazendo um personagem aí pra ficar de acordo com a pauta, legal. Muito bom, cara, muito bom, Zé, parabéns. Não tem nada de... Olha, quando você fala que partidarismo e clubismo hoje é a mesma coisa, só... Sim, hoje eu enxergo dessa maneira pela irracionalidade / intolerância da galera quanto a isso. Só isso. Hoje eu consigo dizer que os dois são equivalentes por conta disso. Pela intolerância e irracionalidade das pessoas como elas tratam esses dois temas. Matheus, você já concluiu? Matheus? Então, não é conclusão, que daí eu ia partir para um outro lado, que eu já vou jogar um pouco minha opinião sobre esses meios. Calma aí, repete, você vai fazer o quê, Matheus? Eu vou pegar a definição para jogar em cima do tópico anterior e dar a minha opinião sobre esses meios. Olha, é questão de opinião sua isso aqui agora, então. Você sabe que não é assim que funciona o mundo, né?
Quando eu reclamo de opinião, é quando você tenta... Ouçam um episódio de coisas obsoletas e entendam por que eu tô falando isso. Pode seguir, Matheus. Vamos lá, não vai haver nenhum tipo de corrupção de informação aqui. Peraí, a gente tá falando de jornalismo. Tem que ser bem feito essa parada. Seu filho da puta. Só pra explicar essa merda, uma coisa é a opinião de fato, como eu digo, o que todo mundo fala é opinião, simples. Agora, quando vocês usam, mas essa é a sua opinião, pra desmerecer um ponto, enquanto você está falando a mesma coisa, é indiferente. O que eu reclamo é quando vocês jogam numa vala comum. Tipo, isso é opinião, então tem tudo o mesmo valor. Não é assim como funciona. Opiniões têm argumentações diferentes, pontos diferentes, relevâncias diferentes. Então tudo é opinião sim, mas isso não joga tudo numa vala comum, desde tem todo mundo certo e errado com a mesma possibilidade de razão. Mas esse quem que tá certo e quem tá errado? Quem que decidiu isso? Não existe decisão exata, Zé. Não é esse o ponto. A questão é que quando chega um... Vamos colocar em ponto real, que a gente tá ouvindo falar bastante do pessoal que tá querendo falar agora que a Terra é plana. Um cara que chega e fala que a Terra é plana tem uma opinião, da mesma maneira que um cara que estudou e sabe, porque nós todos sabemos que a Terra não é plana, vai falar um ponto também, é a opinião dele. Mas elas não têm o mesmo peso. Não têm o mesmo peso. Só porque o cara acha e o outro cara acha por outros motivos, a relevância não é a mesma nos dois pontos. Mas a galera da Terra plana diz ter prova científica disso, né? Claro, exatamente, eles dizem. Mas, obviamente, a relevância não vai ser a mesma. Então, para de ser babaca. Seu retardado. Dá sua opinião, então. Por favor, Matheus. Qual ponto você não está certo, cara? Vai lá. Nossa, mas você até alterou a sua voz, cara. É que isso me irrita de verdade. Mas vamos superar o sentimento. Vamos superar a parcialidade. O que mais a gente tem, assim, dessa galera que é bem descarada, assim, que os caras defendem um ponto, além da Veja, da Carta Capital? O que mais vocês observam aí no mercado digital, na mídia, no mercado midiático, melhor falando? Não vale citar a Rede Globo, senão, fodeu. Então, é sobre isso justamente que eu queria falar. A gente tá falando anteriormente aí de partidarismo, imparcialidade, etc. E aí o Rafa citou a Veja e alguém citou a Carta Capital. Eu não acho que todos esses exemplos possam ser definidos em partidários ou imparciais para um lado específico. Eu acho que quando você fala até da própria Globo, que você acabou de citar, Zé, eu não vejo eles de maneira partidária sempre. Eu acho que eles só prestam um serviço pra quem paga mais. Na verdade é o seguinte, ela quer se dar bem. Exatamente, cara. Que o Globo se posiciona. PT, PSDB. Como vou me dar melhor? Sim. É com o PT? Então eu sou PT. Posso dar um exemplo. Eu acho que foi no primeiro governo Lula, 2002, 2006. Acho que foi no primeiro. Exatamente. Em que saiu aquela falácia de que o Brasil pagou a dívida externa e etc. A Globo falava disso o tempo todo. Mas a economia estava em controle nessa época ainda. Ainda tinha... Rafa, vamos parar... Calma, a questão não é essa. Não tô falando de que algo foi bom, falando que existe uma falácia de que o Brasil pagou a dívida externa. Desculpa, eu tava sendo parcial agora. A questão não é essa. A questão é que você fugiu do assunto pra justificar um outro ponto que não tá na conversa agora. Eu tô apontando só um ponto. Tipo, houve uma falácia numa época de que o Brasil pagou a dívida externa. Certo. Cara, foram meses a Globo falando, elogiando e mostrando gráficos que se você parasse pra analisar, se não fazendo sentido, etc. Por aí vai. Mas todo mundo sabe que não pagou, né? Exatamente, esse é o ponto. Tô aliviado com isso. Por isso que eu falei que foi uma falácia, que foi do primeiro governo. Esse é o ponto. Quando foi pro segundo, eu não sei se mudou a licitação da Globo, alguém patrocinou mais o outro, só porrada, cara. Parou. Se alguém perguntar hoje na Globo o que aconteceu, vão falar, não, aquela falácia do pagamento da dívida externa. Eles já vão mudar o texto agora. Então eu acho que nem todos os exemplos que nós temos aqui são partidários. Alguns, como por exemplo a Globo, são simplesmente uma indústria, um negócio. No geral, eu acho que a Globo é que melhor se comporta. No final das contas, acho que a Globo talvez seja a mídia que melhor se comporta nesse sentido, né? Porque ela não se diz imparcial. Cara, eu quero só contrariar isso, porque eu não lembro se foi 2010. Aí vocês podem me ajudar. Qual que foi a última eleição que o Alckmin disputou a presidência com... 2014. Não, antes dela. A presidência de 2010. Foi essa. 2010, o PT tava praticamente eleito. Assim, todos os debates, o candidato do PT engoliu os outros. E aí eu lembro que na sexta-feira, antes da votação, a votação ia ser no domingo, na sexta-feira antes da votação, no Jornal Nacional,
A maneira como a matéria foi conduzida é que, assim, houve uma reviravolta e o PSDB seria eleito. Tipo, moral da história, a gente teve segundo turno. Sim. Era uma eleição que ia acabar no primeiro turno e nada tira da minha cabeça porque as pesquisas diziam isso. Todas as pesquisas o PT vinha liderando de maneira avassaladora. E de repente, na sexta-feira, antes da eleição, antes da votação das eleições, houve essa matéria na maneira que, assim, vai ter segundo turno e de fato teve. Então eles têm uma influência enorme com relação a isso. Isso é outra questão já da influência, cara. E vamos sempre lembrar de que pesquisas não devem ser levadas a sério, tá? Só pra deixar aqui no ar. Não deve ser levado a sério pra quem de fato pesquisa, pra quem acompanha, pra quem não acredita na primeira informação que vê. Mas se a gente tá falando de massa, isso a gente sabe que direciona, acaba influenciando. Porque assim, você tem uma roda de amigos, por exemplo, cada um de nós 4 aqui provavelmente deve conhecer alguém ou várias pessoas que, por exemplo, vamos falar de eleição, que é o tema que a gente conversou agora. Eu não sei em quem eu votar. Vou votar no fulano, que já que não vai ter jeito mesmo, o fulano vai acabar ganhando, eu vou votar nele. Sim. E aí, por exemplo, quando a gente pega uma notícia dessa que acaba direcionando, porque, na boa, se tem uma coisa que todas essas empresas de comunicação que a gente citou aqui, tem uma coisa que eles não são burros. Eles sabem o que eles falam, a maneira como eles falam. Então eles conseguem guiar da maneira como eles acharem melhor. For de interesse deles, na verdade. Ou de quem paga, ou interesse, como você falou, de cada um a um. Não interessa, de fato, eles sabem o que fazem. E cada um tem sua maneira de influenciar e ganhar cada público, né? Acontece. Já que vocês citaram revistas aí, vocês falaram da Carta, falaram também da Veja, tem uma revista que eu acho legal, que é bacana destacar, e que ela até não é tão conhecida assim, na verdade. Acho que não é do conhecimento de todos, mas é um negócio que na época que eu prestava vestibular de universidade pública, eu achava legal ler todas, entendeu? Eu lia a Veja, eu lia a Carta Capital, mas eu também lia Caros Amigos, porque é tão bacana a visão dos caras que eles criticam a Veja, eles não utilizam nenhum sinônimo, eles utilizam revista, quer dizer, né? Ou alguma referência, pode ser um pseudônimo ou um sinônimo, pode ser uma referência que resgate a revista Veja. E eles criticam utilizando o termo revista Veja, eu acho fantástico, porque eles têm um posicionamento político muito definido e um posicionamento midiático muito definido. Então, quando eles precisam falar que a Veja é uma bosta, eles escrevem isso na revista. Isso é fantástico. Sabe que, tipo, não escrever isso... Mas não tem nada relacionado à Globo, tá? Você que usei o termo isso é fantástico, desculpa. Eu não pensei nisso, cara. É que eu pensei e falei, porra... Mas foi realmente boa, admito. Cara, tipo, essa questão de não falar nomes, não citar, é uma característica muito brasileira. A Caras Amigos Pelo Jeito é uma exceção, porque culturalmente o jornalismo, até o marketing brasileiro não cita nomes. Diferente do exterior, em que é normal você colocar a marca de outro produto na sua propaganda e por aí vai. Aqui nós, por algum motivo, não costumamos fazer. Então, realmente, se eles citam assim, aplicando nomes e tal, é uma raridade, de fato. Eles são uma coisa assim, meio stalinista até, Matheus. Eles têm editora? Acho que Caros Amigos é independente, não Peraí, desculpa. Foi mal, eu não tenho como aceitar isso direito. Eu abri aqui o site Caros Amigos e tá publicidade. Tem publicidade? Tem um banner, um super banner aqui. Cara, desculpa, tem que virar, cara. Né, velho? Alguém tem que pagar a conta de luz no final do mês, né? Apagar a tinta da impressora. Não, é um pop-up, cara. Não, pop-up não. Segura por um fiapo de cabelo. Apego pelo tempo, melhor não tê-lo. Segurá-lo, não quero nem há como contê-lo. O Zé citou há pouco, a respeito das eleições de 2010, a Globo ter publicado uma matéria, diz ele que foi de forma manipulativa sobre a população, sobre a eleição, de que teria um segundo turno. Vocês acham que realmente a mídia tem esse poder? Eles conseguem influenciar as massas a ponto de mudar um comportamento, mudar o rumo de uma eleição, como o Zé disse? Sim, tem esse poder. E não é errado. Próxima. Cara, como não é errado? Quer dizer que se o jornal começar a publicar que é legal comer merda, a galera começar a comer merda, você é a favor desse jornal? Se as pessoas acreditam no problema delas, acho quem fala. Então, exatamente. É culpa da pessoa que acreditou que aquilo é correto. Se o jornal fala se joga na ponta, vai se jogar?
Matheus, se uma mulher sair com uma mini saia na rua e ela é estuprada, a culpa é dela ou do estuprador? Do estuprador. Beleza, só pra saber isso. Por que, cara? Tão gratuito assim? Tem a ver, cara. Não, vamos lá. Não é. Tá certo e foda-se. Vamos tentar desenvolver esse assunto. Você acha que realmente a mídia não tem que ter manipulação, não tem que ter controle? Você acha que a mídia pode influenciar as pessoas da forma que ela bem quiser? Isso é problema das pessoas? Você acha que o Estado, por exemplo... Você está mudando o ativo da situação. É igual a questão da ofensa. Eu não ofendo ninguém. As pessoas se sentem ofendidas com o que eu falo. O jornalismo não influencia. As pessoas são influenciadas pelo jornalismo. Você não pode mudar aí e ganhar ação. Mais ou menos, né, velho? Ô, Kaique, você tem que se posicionar, cara. Beleza, beleza, mais ou menos. Tá foda, cara. Pelo amor de Deus. Não que você vai influenciar as pessoas, mas você pode não ser, velho. Por que você não se posiciona aí e fala a sua opinião de merda, hein? Pra gente dar risada, vai. Cara, eu tô falando. Vai. Opinião de TI, vamos lá. De ADM e economia, vamos lá. ADM, economia, química, TI, marketing, música. Eu acho que assim, a mídia tem o poder de influência. Certo ou não cabe a mim dizer. Eu acho que assim, hoje em dia, cara, todo mundo tem acesso, todo mundo é muito grande, mas boa parte da população tem acesso à informação. Então, eu até citei um tópico pro Rafael aqui, por exemplo, a Folha de São Paulo e o Estadão, cara. Se você acessar os dois sites simultaneamente, cada um vai dar fazendo uma coisa. Ninguém me falou isso. Ninguém chegou e me falou, Zé, é o seguinte, acessa a Folha de São Paulo, acessa o Estadão e compara os dois. Ninguém me disse isso, mas eu acho que é importante, assim, a gente tem internet de maneira mais acessível. Não é pra todo mundo ainda, mas hoje ela é mais acessível. Pelo celular, pelo computador. Todo mundo pode ler uma quantidade absurda de notícias e tirar a sua conclusão. Eu gosto de evitar o termo todo mundo, porque quando fala todo mundo é muito grande. Mas boa parte da população, ou seja, boa parte que poderia definir uma eleição, alguma coisa, ter um posicionamento mais direcionado, tem condição de acessar. E quando você compara os dois sites, cara, na boa, a gente tem um cenário perfeito pra fazer essa comparação. O que tá acontecendo hoje no país permite, eu não vou emitir minha opinião aqui do que tá acontecendo, mas o que acontece hoje no Brasil permite você abrir os dois sites e falar, peraí, você acaba ficando em dúvida do que de fato tá acontecendo. Só pra ilustrar o que o Zé tá falando, exatamente o que ele falou, abriu a página da Folha de São Paulo, em letras garrafais, na Folha de São Paulo, 61% apoia o impeachment de Dilma e 58% de Temer. E a gente abre do Estadão, nos dias de votação do impeachment, Distrito Federal terá operação esplanada. Ou seja, são os dois destaques. E na página do Estadão, se você descer um pouquinho, Rafael, tem um negócio que eles colocaram essa semana que eu achei fantástico. Não no sentido de, assim, ser um negócio, essencial pra minha vida, mas um negócio que na hora que eu li eu dei risada. Os caras colocaram um placar do impeachment. Porque pra acontecer o impeachment, se eu não me engano, tem que ter 342 votos. Então os caras estão alimentando esse placar desde segunda-feira. É um negócio assim, é uma competição, tá ligado? Parece o Twitter, tá ligado? Quando eu apoio, eu já time falei. Time do Homem de Ferro e time do Capitão América, tá ligado? Fica aquele negócio. Se a gente seguisse democracia à risca, que não devemos fazer porque democracia é burra, nunca se esqueçam disso, eu acho que deveria ser pelo Twitter, cara. Tipo, todo mundo coloca lá hashtag impeachment, hashtag não impeachment. E a gente puxa estatística depois, mano. Já pensou que foda, cara? Cara, já fazem isso pra decidir o Big Brother, já fazem isso pra decidir o Masterchef. Eu acho que o presidente do país devia ser assim também. Então você acha que a votação pra esse ano presidente e Masterchef tá tudo ali, né? Eu acho que tem a importância igual, viu, Kaique? E digo mais, tem gente que acredita que o Masterchef é mais interessante do que saber quem é o presidente do país hoje. Olha, interessante de fato importante é outra questão, cara, mas interessante eu não duvido. Interessante sem dúvidas, né, Matheus? Que você quer saber de legislação tributária ou você quer saber fazer um bom bife? O que é melhor pra você? Eu preciso aprender a fazer um bife gostoso, porque tá foda, velho. Eu tô errando no sal essa semana. Eu ia até me candidatar ao Masterchef, mas ontem e hoje minha refeição foi uma catástrofe, enfim. Põe o sal, Zé, não põe na panela, põe direto no bife já na panela, tá? Boa dica. Olha, tá vendo? Obrigado, Matheus. E de preferência... Você não tá acreditando no que eu tô vendo, velho. E de preferência, eu não sei se você gosta, mas eu gosto de alho. Então quando você for fritar, se lá for óleo, banho que você for colocar, põe alho junto. Assim, né? Isso, alho moído ou picado, enfim, eu prefiro moído, mas tanto faz. E aí você deixa dar aquela abafadinha no alho, e aí você depois joga direto a carne. E esquenta um pouco, põe salzinho, vira um pouco de sal e fechou. Isso é muito idiota, velho.
Bom, vamos entrar em outro ponto. Jornalismo, a mídia publica alguma coisa e isso é dado como certo pela maioria da população, certo? Eu não vou confirmar isso não, mas tudo bem, cara. A não ser quando eles afirmam... Não, que a população dá isso como certo, é esse fato, Matheus. Eu não concordo, eu não vou falar isso. Eu não vou falar isso, não. Você dá isso como certo? Você dá isso como certo? A população no geral. Tudo que é... A gente tem que entender. A gente tem que entender. É a mesma coisa quando a gente fala. A Dilma foi presidente do Brasil, o Brasil elegeu, não foi? Isso é bem controverso, cara. Então você tava falando que a eleição e o jornalismo, no caso enviesado, é a mesma coisa. Tem o mesmo poder. Se você mesmo não toma como certo o que sai no jornal, por que a população em geral toma? Nada a ver falar isso, cara. Cara, o primeiro ponto é a gente definir o que é certo e o que é errado. Porque como cada um fala uma coisa, se você estuda na escola A, ou na escola B, ou na escola D, cada um vai dar um ponto de vista. A gente não tem condição de avaliar o que é certo ou o que é errado. Certo ou errado é muito particular de cada um. O Rafa tá falando de certo de verdade, e não certo de correto ou errado. Mas o que é verdade? Então, mesma coisa, o cara aceita como aplica verdade. da mesma maneira. Enfim, a questão que o Rafa colocou o exemplo das eleições. Também não funciona tão bem assim, cara. Porque o nosso próprio sistema eleitoral é tão falho que eu posso tranquilamente afirmar e provar por números que não foi eleito pela maioria. Tranquilamente. Cara, democracia é falha. Cara, então você não pode afirmar que foi o Brasil elegeu. Algumas pessoas mas elegeram. É dado como isso, certo? Mas pela legislação como não tem eleitoral como assim. afirmar que a população geral aceita tudo que tá lá, cara. E vamos tudo combinar no que jornal. certo e legal são coisas completamente diferentes. Podem estar juntas ou não. Se eu posso provar matematicamente que não foi a maioria que elegeu, quem é a lei em cima da matemática pra falar que tá certo? Não, mas Olha. Foi a maioria que elegeu em número de votos, isso é de fato. Não é. Não é. Tudo isso pode ser revisto, pode ser reposto. Eu não vou me estender aqui, que vai demorar muito tempo, eu preciso de um quadro negro. Mas se você só considerar que o voto é... É o nome dele, ele é verde, na verdade. Mas enfim, se você só considerar que o voto é obrigatório e algumas pessoas não vão votar, e você está desconsiderando esses votos, você já extrapolou os 50%. Automaticamente, só colocando isso. Colocando todas as variáveis juntas, você vê que o nosso sistema eleitoral é uma bosta no fim das contas. Ele diz uma coisa e te entrega outra. Mas a questão não é essa. A gente até vai fazer um podcast sobre... Não pode fazer um podcast sobre eleições, não. Mas... Pode sim. Depois que ela acabar, pode. Mais uma vez, eu não tô falando de legal, eu tô falando de correto pra gente, pelo menos. Ou tá falando com visão de mercado, né? Realmente. Exatamente, esse é o ponto. Mas, então, só dando um exemplo, da mesma maneira que eu não afirmaria, pelo menos, que toda a população vê, ou uma grande parte da população vê, ou a massa da população vê, o jornal e toma como verdade, não vale o exemplo de que foi a maioria que elegeu o presidente A. Não acho que conste dessa maneira. É só uma afirmação que eu acho que não é válida, só isso. Enfim, já que vocês rechaçaram o que eu falei, mas... Fala a meta disso, né, cara? O cenário que eu enxergo pelo menos de pessoas que eu conheço, tá dentro do meu ciclo de amizade, que talvez não valha pra muita coisa, mas o que eu enxergo Aí você joga com a população geral. Não, ele acabou de deixar claro que ele não tem importância generalizada, mas vale pra ele. A pesquisa eleitoral é exatamente isso, cara, que no final das contas. Você pega um grupo de 200 pessoas e aplica pra 180 bilhões. Ok. E... Não é a eleição como um todo. Então, pro meu ciclo de amizade, que são pessoas que geralmente estão dentro do mesma classe social que eu tenho, do mesmo nível intelectual que eu tenho, alguns, a maioria na verdade menor, mas vamos falar que é assim. Cara, se a gente tivesse conversando num bar agora, eu já teria feito o que você já viu fazer muitas vezes, que é colocar a mão no meio da mesa e fazer aquelas aspas virtuais, sabe? Tipo, nós temos a mesma classe social, o mesmo nível intelectual, não, calma. Mas a gente tá em áudio, então tá tranquilo, ninguém tá vendo fazer isso agora. Pra essas pessoas, se a gente pega uma notícia de uma Folha, por exemplo, de uma Globo também, por que não? Essa notícia é dada como verdade, ok? Claro, você você agora só falou que as pessoas A, B e C fazem isso, aí tudo bem, aí fica tranquilo. Certo. Vocês não acham que deveria existir alguma forma do governo, sim, eu tô falando de Estado, controlar isso? Ter um controle estatal do que acontece, do que é noticiado, não? Não. Você acha que deveria ter uma liberdade total da pessoa publicar o que ela quiser, independente de ser verdade ou mentira? Sim. É lógico, cara, um controle estatal no que é escrito, que é isso, você tá maluco, né, cara? Agora? Você leu 1984, cara? Leu porque você me emprestou, você tá maluco, cara.
Cara, eu sou totalmente a favor do Estado controlar a mídia, assim. Parabéns, ô Caralho! Cara, se você fizesse aqueles testes online, Parabéns, qual posicionamento político que você era um fascismo pra mais, né? Porra. E daí o seu. Isso é nazismo, ditadura, cara. Agora Eu ainda fui legal com ele, né? Eu poderia ter falado ditadura direto. Falei fascismo pra Mas é pegar ditadura. leve. Cara, eu acho que liberdade de expressão é um direito pra pouco. Essa sua teoria aí de que amigos têm a mesma ideologia, etc., acabou de se confirmar. Você e o Matheus serem brothers e começarem o podcast. Caralho! Cara, eu sou completamente contra tudo isso. Tudo. Qualquer poder do Estado eu sou contra. Deixa eu explicar alguma coisa aqui. Kaique, imagina que você, de repente, fique famoso, seja uma pessoa rica, famosa, e que uma revista grande publique que você tá usando droga pra caralho, tá traindo a sua mulher e tá numa merda. Mas isso é mentira. Certo. Você seria a favor dessa mídia publicar isso? Cara, eu acho que a discussão era mais entre o Estado intervir, ou seja, então se eu fosse um famoso, resposta se você quiser. A mídia... Fala, cara. Pera, você perguntou pra mim, não pro Matheus. Claro. Você se enrolou um pouco e tentou fugir da pergunta, só isso. É lógico, você falou no meio, porra. Como é que eu vou concluir o raciocínio? Vai lá. Mesmo. Tá, então deixa ele concluir, vamos lá. Então tá falando o quê? Se eu fosse um artista famoso e eles publicassem um monte de mentira pra mim, o Estado deveria intervir e acabar com a revista? Não acabar com a revista, impedir ela de publicar isso. Cara, e não é o que mais acontece do que a gente tá falando, cara? Não acontece. Não acontece. Se acontecesse, a vez já teria fechado há muito tempo. Não, tô falando as pessoas mentirem nas revistas e etc. A pessoa tem a liberdade, cara, de apostar o que ela quiser. Como é que você vai ter uma pessoa, um Estado controlando o que sai na mídia? Sim. E se o Estado postar mentiras também? O que faz? E se a revista estiver falando a verdade, o Estado fala, não, esse artista é drogado, pode escrever aí. Aí vale, ou não vale? A questão é, quem é o Estado pra falar o que tá certo e errado? E aí uma outra questão que você apontou pro Kaique, eu penso de outra maneira, cara. É completamente diferente você colocar um texto ou você fazer alguma prova. Por exemplo, falsificar a prova tem um termo que chama calúnia. Calúnia eu acho que é um termo válido. Porque calúnia realmente pode levar a algo, você provar alguma coisa. Se eu provar que você atirou em um cara, você pode ser preso. Se eu falar que você atirou em um cara, não. Essa é a diferença. Então, se uma revista, se um meio, entre aspas, foge uma prova, aí, ok, é uma questão de justiça, uma questão judiciária, é uma questão de desmistificar. É a questão de talvez outra mídia fazer essa defesa, uma questão da própria pessoa fazer essa defesa, ok. Agora, falar, acusar... Foda-se, cara. Vai lá, não tem problema nenhum. Então, mas obriga essa galera, pelo menos, a colocar no final ali do seu texto que esse artigo é um artigo de opinião, não há verdade incluída nele. Claro, não. E como assim não há verdade? E se tiver verdade? A mídia hoje tem o poder de destruir a vida de quem ela quiser e ninguém vai ser punido por causa disso. Cara, mas pelo menos são vários núcleos em vez de um Estado. E existem leis contra a difamação, cara, que não são verdades, enquanto não se provar o contrário. Isso aí se paga uma porra de um... Qual é o termo mesmo? Ele vai ter que pagar 20 mil reais pro cara e o cara, por exemplo, pode nunca mais arrumar um emprego na vida dele, pode perder a família dele. Você acha justo? Você acha equilibrado isso? A discussão não é se é justo ou não, cara. A discussão é se o Estado vai mexer ou não numa notícia, na liberdade das pessoas de falar o que quiserem. Antes nesse caso, cara. A justiça se faz antes desse caso. É igual você matar um cara antes de ele cometer um crime. Então você tá falando que o Estado já vai ser justo por natureza a proibir esse tipo de coisa. O Estado é justo, é isso? Ô, Matheus, então a gente vai... não é questão de punir a pessoa de cometer um crime, porque um texto é um texto. Um crime, um assassinato, você não tem como prever. Um texto você consegue ler antes de publicar ele. Você sabe que mas então você está julgando que vai dar uma merda. Você não sabe, você está julgando. E Mateus, quem é o Estado pra falar isso? Não seja inocente. Você sabe do que eu tô falando. Não. Mas a questão não é essa. A questão é que se o cara tiver a opinião de que aquilo vai ser A ou B, vai estar valendo. Essa linha de onde vai publicar ou não, quem vai decidir? Sei lá, algum órgão regulador vai ter que existir. Cara, mas ele não funciona. Mas aí, vamos pensar no cenário fictício que eu tenho esse moderador. Um moderador justo. O que é justo? Não existe. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O justo, exato, porque assim, o que é justo pra você não necessariamente é justo pra mim. Isso, entendeu? exatamente, Zé. E sempre
por conta da liberdade de expressão, sempre alguém vai discordar de você e ponto final. O que você pode considerar injusto, e aí eu coloco entre aspas, até porque pode ser que tenha alguém que não concorde comigo, o que você pode considerar como injusto é, por exemplo, uma determinada mídia que todo mundo conhece, televisiva, uma das 3 maiores do planeta, eles têm um posicionamento muito bem definido, político, econômico ou qualquer outra coisa que você queira citar. Eles têm um poder de persuadir, de influenciar, de fazer com que a gente aceite uma determinada informação muito maior do que simplesmente você entrar no blog do fulano da esquina, que às vezes até tem mais coerência. Por quê? Atinge mais, é simples. Talvez você possa questionar aí a questão do poder de veiculação da informação no mercado, entendeu? Mas colocar alguém para regular isso, eu vejo que é impossível. Primeiro, eu vou citar um exemplo prático. Seria fascismo, e aí é pior do que o cenário atual. Pois é. Quem que ia ser o moderador disso tudo ia sair de acordo com o interesse dele, não com o interesse meu ou de qualquer outra pessoa. Que vai em contra o que a gente falou no começo do programa. As pessoas têm o seu ponto de vista e têm suas preferências, ideologias e blá blá blá, cara. Então uma coisa você está citando a sua opinião, nem foda-se. Se tiver uma coluna pra falar o que você acha sobre determinada coisa, publique. Realmente, eu sou a favor de que publique isso tudo mesmo. Contanto que você não entre com calúnia, seja citando o nome de pessoas e falando que fulano fez isso, fez aquilo. Tenha fatos. Cite fatos, certo? Eu vou citar um exemplo aqui, eu acho que o Matheus até pode cortar isso depois. A gente pode citar na eleição de 2014, logo no início da Operação Lava Jato, a eleição seria no domingo. Na sexta-feira, a revista Veja antecipou a edição dela do mês, colocou a Dilma e o Lula numa capa e escreveu: eles sabiam de tudo. Uma hora depois, o Globo já estava desmentindo. Tá bom. Cara, isso aí. Cara, é o tipo de coisa que, pela influência que a revista Veja tem, poderia mudar totalmente o rumo da eleição. E se mudasse? Não, cara. Não, e se mudasse? E daí? Era uma mentira. Foi baseado numa mentira, cara. Foi baseado numa mentira. Tanto que até hoje não provou. Não, cara, tá bom, cara. A culpa então não é a da Veja, cara. A culpa é do otário que leu. A culpa é do otário que leu. Informação é culpa de quem tá desinformando. A discussão, então, não seria nem essa. A desinformação é culpa de quem tá desinformando. Quem tá lendo. Você não acreditou. Kaique, mas você falar isso é a mesma... Vou voltar no exemplo que o Rafa falou da mocinha de saia curta. Desculpa, mas é o mesmo exemplo. É você falar que a pessoa que foi estuprada, a culpa é dela, não é culpa dela. Não, sim, ao contrário. Você tá culpando... É a mesma coisa, gente. Não. Matheus, então a Veja foi inocente. Ela foi lá, ela não quis fazer manobra. Para de polarizar as coisas. Não tem só dois lados. Não tem inocente nessa porra. Não existe inocente. Parece que entrou... tá nervoso e quer destilar o veneno contra a Veja, cara. Se ela escreve A mais B é igual a D, foda-se, cara. Você tem que ter o discernimento de ler e acreditar no que você quiser. Sim, cara. Você, Rafael Almeida, lê uma porrada de notícia que você sabe, olha que tendencioso, você mesmo fala e começou falando isso no programa. E você mesmo não acredita, porra. É a mesma coisa de você culpar Karl Marx por toda a desgraça que aconteceu depois, tá ligado? Não é culpa de quem escreveu, é culpa de quem leu e fez um monte de merda com poder. Aí você tá falando de ideologia política. Eu tô falando de um texto que foi escrito. Uma notícia em que a Veja afirmou uma coisa. São dois textos. Não, são coisas diferentes. São coisas totalmente diferentes. Dois pesos. A ideia é a mesma, cara. Não, a ideia. Não. O negócio foi escrito há uma caralhada de ano atrás e a gente leva isso até hoje pra gente como se fosse uma bíblia. As pessoas são idiotas. É uma matéria que saiu outro dia que ninguém lembra. Cara, eu não tô falando da importância e da abrangência dos dois textos, cara. Não tô falando disso. Eu tô falando que a questão é a mesma. A pessoa lê e interpreta, cara. Se ela acha que é verdade ou não, o problema é dela. Aí são Não é leitura e interpretação. Não é leitura e interpretação. Quando você... Toda leitura é interpretativa. Toda leitura é interpretativa. Não. Quando você afirma uma coisa falando que é de fato igual a revista Veja fez, não é interpretativo. Tá, então quando eu leio que a Terra é plana, é verdade que a Terra é plana? Ou eu tenho que acreditar que a Terra é plana? Mas você tá falando de uma... porra, velho. Meu caro, desculpa. Uma coisa foi com a outra. São dois textos escritos que você tá falando que eu não posso interpretar. Que você tá falando que eu tenho que aceitar. E aí? A questão da Terra plana é uma teoria científica. Você não tá apontando o dedo na cara de ninguém. Você não tá... Lógico que tá. Você tá apontando o dedo pra pessoa que acreditava que a Terra
era quadrada? Eu acreditava que a Terra era quadrada quando eu nasci. Eu saí do hospital e falei, pô, a Terra é quadrada e tal. Aí veio o otário e falou, cara, a Terra é plana. Eu me senti ofendido, e aí? Cara, a mesma coisa que eu falar que você matou alguém e colocar no jornal de circulação nacional. Tá bom. Ok, foi provado? Foi provado? Saiu depois? Porque se você falou que eu matei alguém e não provou, eu vou te processar, cara. E a gente vai pra tribunal até você provar que eu matei. Chegamos ao ponto, Kaique. Eu tô afirmando uma coisa que eu não tenho prova. Tô afirmando uma coisa que é mentira. Exato. Vocês estão confundindo uma parada muito séria aqui. Afirmar, falar. Se eu falar que qualquer pessoa faz qualquer coisa, se eu falar que o padre é um pedófilo, eu posso falar isso à vontade. Agora, se eu chegar e forjar uma prova e chamar um moleque e convencer ele e fazer uma parada pra ele afirmar e provar algo contra o padre que é uma mentira, isso é uma calúnia. Agora, afirmar padre é pedófilo não é uma calúnia. É sim. Não é. Legalmente é. Isso é eu falando o que eu acho. Legalmente o caralho, estou falando. Calúnia você tem que abranger pra prova, pra algo que todos vá além da sua palavra. A palavra não quer dizer nada. Legalmente no Brasil, testemunho nem é considerado prova. Se você chegar e falou, pô, eu vi esse cara matando o cara, não condena no Brasil. Legalmente isso não pode acontecer, por exemplo. Mas eu tenho uma pergunta. Você afirmar que o padre é pedófilo dessa maneira já não seria uma difamação, uma calúnia, não, cara? Não. Porque aí ele pode ouvir. Não, peraí. É que tá. Peraí. Então calma. Legalmente falando, isso pode ser uma difamação, mas não uma calúnia. Porque eu não tentei inventar nenhuma prova. Se eu for na rua agora e tiver, sei lá, alguém estuprando alguém na rua, apontar o dedo pra alguém e falar, aquele cara é o estuprador, a população for lá linchar o cara até a morte dele, a culpa vai ser minha, cara. Cara, a culpa é da população que foi lá e linchou o cara. Então. Mas quem causou isso tudo? Ele que estrupou! Não, eu tô falando, esse cara é inocente. Eu apenas afirmei isso e a galera tomou como verdade. Vamos lá. Você falou ele é um estuprador ou você forjou uma prova, você abriu o Photoshop? Eu afirmei, aquele você cara só falou. A culpa é de quem foi lá e encheu o cara. Não, cara, não. Sim, exatamente isso. Cara, você tá falando pra mim que palavras são absolutas, isso é ridículo. Você não pode ser responsável por que você fala dessa maneira, não tem. Então, as pessoas são ativas nessa ação. Eu sei que acontece, eu sei que pode acontecer, mas você culpar o cara que fala tá errado. Não tá. Não, por que não? Me fala, por quê? Ele é no mínimo o primeiro culpado. Culpado por falar? Que isso, você tá... cara. Você tá querendo uma ditadura. Você tá querendo uma censura absoluta. Não tô, cara. A justiça é exatamente isso. É um cara que fala. É um grupo de pessoas que julga. Você tá falando que alguém não pode ter opinião, sabe? É isso que tá fazendo. Não. Opinião é uma coisa. Dar uma coisa como fato, tentar transmitir isso como verdade absoluta é outra. É disso que a gente tá falando, cara. Mas falar, cara, estuprador não é falar a verdade absoluta. Sobre parcialidade ou não. Esse último ano a gente teve um filme que falou sobre jornalismo especificamente, jornalismo investigativo, né, o Spotlight, que investigou o caso de estupro e pedofilia pelos padres lá de Washington, né, Boston, né? Vocês acham, como funciona o jornalismo investigativo? Existe um limite também para o jornalismo ser investigativo? Porque pela nossa experiência de CSI, a gente sabe que quando o rumo de uma investigação é investigado, isso interrompe a investigação, né? Isso pode dar problema. É que, tipo, você falou de limite de investigativo, né? Certo. Tipo, é que no Brasil não é muito comum isso acontecer. O máximo acontecer era linha direta fazer uma notícia depois de acontecer o crime. Bom. Mas nos Estados Unidos, os jornais têm setores de investigação, realmente, tipo, que trabalham junto com a polícia muitas vezes. São praticamente detetives de verdade, né, cara? Sim, eu sou muito fã de história no ar. Tem gibi, tem livro aqui em casa. E tanto tem histórias de detetives, tipo de investigadores, quanto de jornalistas muito pesados, que em vez de darmos uma câmera, né? E eles entram no mesmo meio, tipo, eles são praticamente investigadores, só que privados. Só que em vez de querer justiça social, eles querem uma manchete foda, né? No fim das contas. Eles seriam grandes mercenários, mas de certa maneira também querem entrar uma verdade. Ou não também, né? Ou não é mercenário, né, Matheus? O mundo é esse, fazer o quê? Não tem como contra isso. Mas se tem um limite, você perguntou, né? Posição aqui. Velho, pergunta difícil essa. Eu acho que seria interessante trabalhar junto
com as autoridades. Mas tem uma obrigação, assim, eu acho que não precisa. Sei lá, acho que... Mais uma vez, se o Estado querer falar que pode ou não meter o dedo, é demais pra mim. O risco de trabalhar junto com as autoridades é... E se as autoridades concluírem o que a gente deve saber, entendeu? Você não tem um ponto de oposição, é aquilo em ponto final. Mas você acaba tendo um moderador, né? Essa civilização que você tá falando aí já tá fudida já, porque a lei não tá sendo aplicada e aí já tá na merda. Não, mas não é lei não ser aplicada, cara, você não entendeu. Tem um termo que agora a gente vai entrar no jornalismo romântico, tá? Que legal. É o quarto poder. Jornalismo é o quarto poder das instituições. Não me pergunta quem são os outros três, tá? Vai se fuder que eu não sei, mas é o legislativo, o executivo e o judiciário. Verdade, lembrei agora, muito obrigado. O quarto poder seria o jornalismo, que é justamente quando você vai contra os outros, porque os outros são ramificações do Estado. Entre aspas... É como se todo mundo respeitasse a mesmo ponto e eles trabalhassem juntos. A gente sabe que não é assim que funciona. O Lava Jato tá aí pra provar isso. Mas, teoricamente, trabalham juntos, a gente sabe. Então, quem seria um contraponto pra falar se estaria certo ou não seria o quarto poder. Por isso o termo. Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo mais real de jornalismo, sim, mesmo não tendo jornal atrás. O Julian Assange do Wikileaks. Ele investigava e encontrava informações agressivas, mandavam pra ele pedia, etc. E ele não fudeu, mas ele cutucou bem, assim, a segurança nacional americana. Ele revelou segredos de Estado que só seriam revelados daqui a 80 anos, né? 80 anos ou 60, não lembro. 70, legalmente falando. 70 mas, anos. obviamente, também não é tão simples, né? Tipo, na verdade, nem tanto. Às vezes, algumas coisas que ele liberou nem era de fato segredo, mas como ele liberou um vídeo, foi diferente. Isso é importante, isso é legal. Eu também concordo, eu não sou hipócrita de falar que o povo não tem que saber de tudo. Mas o povo não pode saber que ele não sabe de tudo, entende? Kaique, você citou 1984 agora há pouco? Não, mas tem eu acho que é na segunda temporada de 24 Horas, em que o presidente Palmer questionam ele sobre um caso que aconteceu na Ucrânia, que ele teria sido o mandante de uma ação X, que matou um chefe de Estado lá. Aí ele chega e fala naquele estilo de Michael Corleone, né? Olha, eu não fiz isso, mas se eu tivesse feito, vocês não teriam que saber disso. Claro, um presidente nunca pode falar isso na história, que isso é muito errado, a gente sabe. Mas vamos ser realistas. Tá bem. Segurança nacional é uma coisa importante, e uma hora ou outra você vai mandar executar neguinho ilegalmente. Isso vai acontecer uma hora. Sem querer te cortar, segurança nacional, eu acho que a população não tem que saber mesmo o que tá acontecendo, porque isso é estratégia, cara. Então, mas Rafael, aí que tá. Eu acho que você não poderia falar isso, e eu não poderia falar isso. Entende? Não. Esse é o ponto. Acho que a população tem que estar ciente. Existe um plano de segurança nacional, prefiro não saber, porque existem traidores em todo lugar. Sim, mas é uma consciência coletiva gigante, né? Cara. Só que eu também acho que o jornalista ele tem que ir completamente contra. Não dá pra existir um mundo ideal onde as pessoas sabem o que elas não devem saber. O quarto poder tem sim que ir em cima investigar e revelar. Agora o Estado tem que ser bom se for importante e não deixar chegar até ele. E retaliar quando o cara descobre também. Mas aí se retaliar ele não pode fazer isso de maneira legal. Ele tem que inventar que ele estuprou meninos da Suécia, tá ligado? Pra poder fazer isso. Já ouviu falar do lugar chamado Guantánamo, Matheus? Então, esse é o ponto. Tudo isso funciona bem, mas aí a gente tá falando daquela parada de não existe um mundo ideal. Existe o Estado fazendo coisa aqui, existem crimes que não podem ser descobertos, existem ações que não devem existir. E existem pessoas que querem a verdade a todo custo. Todos esses pontos têm que existir simultaneamente. Acho que não pode um se sobrepor ao outro. Eu acho que tá até dentro do equilíbrio. A população não tá totalmente informada sobre o que acontece, sabe? Sim, cabe aí ao jornalista sim e querer mostrar tudo, mas quem não vai conseguir ser o objetivo dele. Ele tem que se conformar com isso. Talvez. Ele tem que procurar o máximo, sabe? Sim. O jornalista talvez tenha que ser igual uma criança, que vai testando o limite dos pais e ver até onde ele chega. Sim, eu concordo. Acho que exatamente isso tem que acontecer. O bom jornalista, né, pelo menos, deveria ser assim. Marcelo Rezende é assim, né? Assim, ele não é jornalista, né? Ele é Não, mas é sério. É tipo, o William Bonner, ele é um jornalista, porque ele produz o programa. Ele escreve, ele vai atrás de informação. Ele dirige também. Eu não sabia. Enfim, o Marcelo Rezende, você pode olhar nos créditos. Ele é só apresentador daquele jornal. Ele não tá na redação daquilo. É uma coisa que ele faz muito bem também. Não tem problema nenhum. Olha, eu não vou mentir, cara. Pro tipo de jornal que ele faz, tá lá.
O melhor possível. Alguém vai falar uma coisa mais sobre a questão do limite ou podemos passar pra frente? Acho que a gente já falou tudo que tinha que falar. A gente foi bem até. Tá aí ainda, filho? Pode ir. Tá mordido, Kaique? Você ficou calado de repente? Não, cara, não tinha nada a acrescentar, fiquei quieto. Tá bom. Esse cara citou agora aquele filme 60 segundos com o Nicolas Cage. É o Sphinge, né? É, exatamente. É que, tipo, a gente falou daí da questão do limite, mas não é disso que eu pensei quando coloquei na pauta. Sim. A gente até citou logo no começo do programa sobre aquele pessoal que traduz texto e etc. Certo. Quando sai uma notícia muito agressiva de uma vez, uma coisa pesada, os jornalistas, eu vejo pelo menos, que eles não costumam procurar fontes diversas. Por exemplo, a Reuters é um jornal, é uma rede midiática que em geral cobre guerra na guerra. Eles têm gente lá escrevendo e reportando. Não sei se acompanha a Reuters, mas eu tenho assinado aqui no meu feed. Reuters. Reuters. Não se pronuncia Reuters? É Reuters, mas é Reuters. Tá, se escreve R-E... Vocês sabem como é que se escreve? O-T-E-E-R-S, sim. Ah, certo. Tá. Eu sempre achei que pronunciasse Reuters, mas desculpa se não for assim. Eu não sabia escrever mesmo. Tá. Você tá procurando aí, entendi, né? Isso, exatamente, achei tá, aqui foi agora. mal. Pode seguir. Tá. E, por exemplo, quando acontece uma parada muito agressiva, aí sai lá, tipo, primeira página na Reuters. Aí tu vai olhar lá a CNN, a Fox News, eles falam a mesma coisa. Mas aí você olha a citação Reuters. Aí chega no Brasil, a Band News, a Globo News, sei lá o que, cita e tá lá embaixo escrito Reuters. Você teve 8 jornais diferentes disseminando informação. Mas só quem fez um trabalho de investigação foi o primeiro cara. Entende? Os outros só replicaram isso. Mas isso é reflexo da internet. Eu acho que antigamente isso nem acontecia, né? Existe uma rede de informações não, hoje. Mas esse é o ponto. Não interessa o motivo agora. A questão é que se todo mundo faz isso, deixou de ser o jornalismo que na minha cabeça sempre deveria ser ir atrás da informação. Virou Ctrl-C, Ctrl-V. Pra virar o compartilhar. Você aperta o share e compartilha. A definição de jornalismo deveria sempre ser investigativo. Não investigativo literalmente atrás do criminoso. Mas se, por exemplo, sai uma notícia de que a Apple vai lançar um iPhone 7 e vai ter uma parada diferente, em vez de só você copiar, por que você não vai atrás e tenta contrapor a informação, verificar, acrescentar e em cima disso? Entendi. Nesse ponto eu concordo com você totalmente. Eu acho que... Recanso. Cara, seria uma coisa mais autoral, na verdade, né? Sim, sem dúvidas. E é um momento raro, hein? Matheus e Rafael concordando. Acho que é quase um pedido pra gente seguir adiante com a próxima tópico da pauta. A última vez que eu e o Matheus concordou, sabe quando foi? Quando eu falei pra ele, vamos fazer um podcast? Exatamente, cara. Impressionante, velho. Saudade desse rabo. Relaxa que eu vou pra Curitiba lá de logo. Pegar o feriado prolongado aí, estrago. O processo é lento, nós estamos nessa. Tá junto, tá junto. Então, bom, a gente tem também os novos modelos aí de jornalismo. Matheus, faz aquela aspa de novo que você falou pra mim. Assim, eu acho que essa galera, pra mim, é mais entretenimento do que jornalismo de verdade, né? Quando você fala BuzzFeed e o Catraca Livre, eu até concordo. Apesar do Catraca Livre, às vezes não. O Catraca Livre ele tem um posicionamento muito definido, é um posicionamento mais liberal. Eu não acho ruim, que fique bem claro. Esse é um posicionamento muito bem definido. BuzzFeed é um negócio mais de entretenimento. Então, depende muito. Na verdade, o que me incomoda desses novos modelos é a porra do formato. Eu só queria citar isso pelo formato. Liberal, você diz anticonservador, né? Isso. Na essência, né? Esquece posicionamento político. Esquece espectro político quando a gente tá falando disso agora. Liberal tipo de... Sei lá... Anticonservador. Então, você tá colocando espectro político agora, Kaique. Quando eu acho que o Zé falou de liberal, eu lembro de uma notícia tipo de homens querendo usar saia, se eu não me engano. Não, é que peça de roupa os homens deveriam queimar para também escapar do machismo. Uma notícia sobre isso, tipo, se os homens deveriam queimar a gravata, queimar a cueca, como as mulheres queimaram o sutiã há X anos atrás, sabe? Esse tipo de liberalismo social, eu acho. É isso mesmo, Zé? Sim.
Beleza, então entendemos. Aqui na pauta a gente tem 4 exemplos, que é o BuzzFeed, o Huffington Post, que no Brasil chama Brasil Post, o Catraca Livre e o Spotnix. Desses todos aqui, na versão nacional, que difere muito das versões originais, o único que tem um texto razoavelmente bem escrito... Não, também nem posso falar isso, que eu poderia estar sendo imparcial demais agora. Mas os textos em geral são uma merda. Eles têm a porra de um sistema de escrita que é assim... Vamos olhar os títulos, por exemplo. 13 motivos pelo qual o impeachment da Dilma é errado. E justamente 13 motivos, né? 13 motivos, Foi aleatório isso. Olha aí. Cara, eu achei que foi mesmo aleatório. E tipo, isso que vai fazer vai ser aí o BuzzFeed. Só que aí o Huffington Post vai colocar 13 motivos pelo qual o golpe não é o impeachment não é um golpe. E aí, se você para pra ler aí, por exemplo, tem um motivo em negrito e um texto embaixo. Você lê o motivo em negrito, ok, você pode dali pesquisar e verificar se procede ou não. Mas se você ler aquele texto que descreve esse tópico 1, 2, 3 e 4, os textos são uma merda tão ridículas que parece texto Sakamoto, cara. Não, tu não vem falar mal de Leonardo Sakamoto aqui, não. É porque o Japa tá trabalhando hoje, por isso ele não pôde gravar com a gente, tá lá fazendo a escala. Mas sim, eu fiz uma piadinha no final, mas é muito mal escrito. É aquela padrão de texto que eu já tenho que explicar. Tipo, que a pessoa chega e joga uma ideia, aí ele cita um exemplo, aí ele joga a mesma ideia de novo, às vezes com as mesmas palavras, mesma frase até, e termina com uma pergunta ou reticências. Não fala nada. Parece aquele gerador aleatório de abobrinha, que você aperta a quantidade de linhas e ele dá um texto aleatório pra você. Porque é isso, é sério, cara. Eu até gosto. Eu acho legal, acho engraçado. Tá bom, mas aí me dá só os tópicos, não me dá o texto, tá ligado? Cara, o BuzzFeed eu só gosto daqueles links que tem memes na internet, que sempre eles mandam lá, tipo, um negócio de meme que eu entro e dou risada. Vamos deixar esse programa um pouco datado fazendo isso, mas se a gente abre o BuzzFeed agora, tem ali um rank dele bombando no BuzzFeed. Cara, as notícias. 14 provas de que as crianças de hoje não têm nenhuma chance. E a foto tem o Justin Bieber, menino ainda com alguém. Tem 14 lugares que vão te dar vontade de visitar o Rio Grande do Sul. É numerologia, né, cara? Porque 18 imagens que você não vai entender se não tiver uma irmã. Ah, vai tomar no cu, cara. E é só numerologia, né? Sim, cara. É tudo a mesma bosta. E você abre aqui o HuffPost Brasil e você vê logo no início, associado a abril. Você já fala, que merda, velho. Você já sabe porque é ruim, né? Você lembra de uma outra revista, né? Que você tem que enxergar, que é da Abril. Então, eu só tinha citado antes que o Spotnix, ele tem o mesmo padrão, só que pelo menos nesse eu vejo textos bem escritos. Não que eles estão certos ou errados, mas eu acho ele bem escrito. E também o símbolo é um cachorro astronauta, é muito foda. Ah, Spotnik, né? É, exatamente. O cachorro astronauta não tem vez contra... Desculpa, cara, é muito foda o cachorro astronauta. Cachorro astronauta. Fazem filmes disso, né? Exatamente. Seu cachorro astronauta não tem chance contra outros sites, cara. E você, Kaique, você gosta desses novos modelos aí, nesse padrãozinho que combina com você até, porque você é pequeno e tem a voz fina? É que ele tá fora do programa, quis incluir ele de novo, sei lá. Kaique tá meio quieto. Kaique? Cara, eu já respondi, falei não. Mas fala, dá sua opinião, cara. Cara, eu até leio, eu sigo, é bom, que nem o Zé falou, ler tudo um pouco, mas esse novo formato também, acho que me incomoda muito o formato, é só algumas opiniões que eu não concordo, tudo, mas eu leio, mas não faço muita questão não, cara, não acho nada demais não. Spotnik direito. Eu acho que esse Spotnik aqui eu acho que eu entendi porque você gostou, viu, Matheus? O que tem aí? É muita direita! Já falei que eu não acredito em espectro político. Mas para pra ler os textos, cara. Sério. Eles, pelo menos, eles são bem escritos. Eu não conheci ainda. Só há um jeito do Brasil sair de sua história. É diminuindo o tamanho do Estado. Cara, isso é Mises total. Mas ok. Eles têm razão nesse ponto, mas enfim. Então, rótulos, cara. Esquece os rótulos. Os rótulos são uma merda. Qual que é o nome desse livro? Isso do errado. Qual que é o nome desse? É Spotnix. Caralho, é um cachorro mesmo. Caralho, velho. Cadê o cachorro? Olha, e o ó. Aqui, cara. Ele tá olhando pro lado e sorrindo, caralho. Uma referência ao David Bowie, ó. Quem pegou? É, do Life on Mars, né? A referência olha aí. Mas tem uns textos também que estão... Eu já fui ver a prova e estão meio errados no Spotnix, tá? Antes de qualquer coisa. Eu só acho que eles são bem escritos, pelo menos.
grande parte deles também eu concordo. O Zé citou há pouco, então, a respeito da Globo. Deixa o Zé ter host, cara. Tá... O Kaique voltou! E continua abaixo, Kaique. Quer dizer, voltou a ficar baixo também. Eu tava o sempre Zé... aqui, cara. Então fala mais alto ou... Kaique, sério, fala aí pra ver se tá normal sua... Caralho, velho, eu tô aqui, porra! Realmente não tá bom. Você tá parecendo aquele correspondente que tá na Índia, falando do celular, entendeu? Meio chiado o som e tal. Melhorou? Opa, agora sim. Não, que vale, porra. A gente vai citar o jornalismo investigativo, a gente falou nada sobre isso ainda. Não, a fonte até falei. Não dá pra gente inverter e depois voltar pra esse. É que tá, na verdade a questão é que os modelos de jornalismo, quando eu pedi pra colocar, se for pensando no programa pronto, tá? Disso eu falando agora, quando for editar. Se a gente sair, por mais que a discussão não vai aparecer integralmente no programa, porque ela fica estúpida pela quantidade de loopings que aparece, um começo, pelo menos, até o primeiro looping fica. E aí sobe a música indiretamente. Então, se depois de uma parada um pouco mais pesada cair numa parada que é mais engraçada, que são esses novos modelos, fica uma quebra muito grande. Se a gente falar de jornalismo investigativo, agora dá uma amenizada, vai pro médio, depois desce pra ficar mais ameno pro final. Entende? Entende? Mas já pegou o ritmo desse povo do sul de falar? Mas agora, entende no final das frases, Matheus?